Pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai fazer uma revisão sobre balanceamento químico, tá? Tinha falado para vocês que o nosso próximo assunto agora será a termoquímica, mas para isso eu preciso saber balancear, porque vão ter questões que, por exemplo, quer saber a quantidade lá da quantidade de calor, né? Porque termoquímica a gente vai estudar a quantidade de calor de uma reação. E aí, muitas vezes, ele vai falar o seguinte, que essa equação não está balanceada. E aí, eu preciso saber balanceamento, tá? Então, eu vou fazer uma revisão hoje de balanceamento. Quando for segunda-feira, vou deixar a atividade também para que vocês possam praticar esses dias. Aí, segunda-feira, a gente entra com termoquímica mesmo, tá bom? Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui os slides. Ó, hoje vocês não vão conseguir me ver, porque deu um pane aqui, eu não sei porque o vídeo não está funcionando. Eu atualizei aqui e o vídeo sumiu. Enfim, não vou atrás de saber mais, que eu já procurei e não achei. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. E quando eu falo de balanceamento, então hoje a gente vai ver o balanceamento pelo método das tentativas. Por quê? Porque tem dois tipos de balanceamento, certo? Tem o balanceamento pelo número de NOx, né, que é o número de oxidação, e o balanceamento pelo método das tentativas, que é o que a gente vai ver agora, tá? E é o que é mais utilizado nessas questões de termoquímica, você consegue resolver pelo método de tentativas, tá? Não vou falar para vocês hoje sobre esse método de número de NOx, não, que não vai ser viável para a gente no momento. Então, vamos lá, gente. Quando eu falo em balanceamento químico, primeiramente eu tenho que ter uma reação, certo? Essa reação química, ela é formada de quê? Ela é formada de reagente e produto. Então, toda reação química, ela vai ter o reagente e vai ter o produto. Pode ser 2 reagentes para um produto? Pode ser 3 reagentes para formar um único produto? Pode. Então, o que vai depender sempre é que vocês têm que observar sempre as moléculas. Quem participa dessa sua reação, certo? Quem são os seus reagentes e quem são os seus produtos. Então, as reações químicas são processos que transformam uma ou mais substâncias chamadas reagente em outras substâncias chamadas produto. Em uma linguagem mais acadêmica, dizemos que uma reação química promove mudança na estrutura da matéria. Pessoal, essa imagem que vocês conseguem visualizar aí, o que é que você consegue de imediato absorver, certo? Pensem nisso. O que é que você consegue absorver dessa molécula aqui? Eu tenho duas moléculas de água gerando um íon hidrônio mais um hidroxila, tá? Qual é a outra informação? Porque a química ela é muito simbólica também. Então, nessa simbologia que eu tenho aqui, ó, essa escrita, eu já sei que essa reação ela é uma reação reversível. O que é que isso significa? Que tanto faz eu começar do meu reagente para o meu produto, como do meu produto para o meu reagente. É uma reação que reversível. Como é que eu sei disso? Pelo símbolo das duas setinhas, ó. A posição das duas setinhas aqui, ó, no meio, me determina que eu tenho uma reação reversível. Que tanto faz eu começar do meu reagente para o meu produto, ou do meu produto para o meu reagente, certo? Então, a química, ela tem muito isso, gente. A simbologia, ela tem, nas reações químicas, quando ela tá, é uma reação baseada por calor, né, por catalisador, então, é que vai ficar em cima das setinhas. Isso é que a gente tem que ter esse conhecimento além, tá? Mas, a princípio, o que é que eu quero que vocês entendam? Quem é o meu reagente, quem é o meu produto, ok? Então, quem é o meu reagente nessa reação química? Tudo que está antes da seta, eu chamo de reagente, tá? Tudo que está após seta, eu chamo de produto. Como eu tenho duas setinhas aqui, ó, tanto faz eu dizer que aqui é o meu reagente, como aqui é o meu produto, porque aqui eu sei que essa reação ela é o quê? Reversível. Mas geralmente você vai ter só uma setinha. Então, a posição da setinha vai determinar que é uma reação o quê? Irreversível, ou seja, ela só tem aquele procedimento que possa ocorrer, certo? Então, para eu entender o que é um balanceamento químico, eu preciso entender o que é a reação. Então, a reação química, ela tem reagente e tem produto. Então, quem participa desse meu reagente tem que obrigatoriamente estar no meu produto, certo? Quem é que participa? Os átomos. Quem são os átomos? Nesse caso aqui, eu tenho hidrogênio e oxigênio, certo?
Então, quem participa aqui no meu reagente? Hidrogênio e oxigênio. Então, eu vou ter que ter no lado do meu produto hidrogênio e oxigênio. Então, eu tenho o mesmo átomo que eu tenho no meu reagente, eu tenho que ter no mesmo produto. Professora, mas tem que ser a mesma molécula? Não. O que é que você percebe? Que as moléculas aqui, elas são diferentes. Então, as moléculas podem ser diferentes. O que tem que ser obrigatoriamente igual são os átomos e a quantidade desses átomos. Então, balancear é você deixar esses átomos na mesma proporção, ou seja, na mesma quantidade, ok? Então, eu tenho aqui, ó, observe a equação. Eu tenho, onde está vermelho, os números, o 2 vermelho e o 2 azul, é porque foi balanceada essa equação. Mas aí você observa só quem está de preto, o H2 mais O2, gerando H2O, certo? Eu tenho uma reação. Essa reação, a princípio, ela não foi balanceada ainda. Por quê? Porque se eu observar, ó, o H2 preto aqui, ó, sem esse vermelho, certo? Elimina aí da cabeça de vocês esse vermelho e esse azul. Então, antes da setinha eu chamo de reagente. Então, tudo que tem antes da seta aqui eu chamo de reagente. Tudo que está após seta eu chamo de produto. Então, eu tenho aqui, quantos hidrogênio eu tenho? 2 hidrogênio. Quantos oxigênio eu tenho? 2 oxigênio. Então, eu tiro aqui, ó, a hidrogênio é igual a quanto? É 2. Oxigênio igual a quanto? 2. Isso aqui eu retirei os dados, ó, do meu reagente. Tá? Eu vou para o meu produto. Então, no meu produto, perceba o seguinte, que eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio, tá vendo? Ó, do lado do meu reagente. Então, do meu lado do meu produto, eu tenho que ter hidrogênio e tenho que ter quem? Oxigênio também. Então, quantos hidrogênio eu tenho? 2. A princípio, eu tenho 2 aqui, ó, certo? Esse 2 vem daqui. Tenho 2 hidrogênio, ó, certo? Então, e oxigênio eu tenho quanto? 1. Oxigênio é igual a 1. Então, o que é que eu percebo? Que aqui eu tenho 2 hidrogênio, 2 hidrogênio. Então, os hidrogênios, eles estão na mesma proporção. Então, eu não preciso mexer quem está na mesma proporção. A não ser quando acontece um desequilíbrio, né? Quando eu aumento o outro átomo, que é o caso que aconteceu aqui, ó. O oxigênio no lado do meu reagente eu tenho quantos? 2. Do lado do meu produto, eu tenho quanto? 1. Então, eles não estão na mesma proporção. Eu tenho que deixar ele 2 e 2. Então, o que é que eu faço? Ó, eu coloco 2 aqui. Esse 2 azul aqui, ó, foi para equilibrar quem? O oxigênio. Então, esse 2, ó, vou multiplicar 2 vezes 1, ó, porque não, como se o oxigênio não tem nenhum átomo aqui indicando a quantidade. Então, subentende que é 1. Então, 2 vezes 1, ó, 1 vezes 2, igual a 2. Então, eu tenho 2 oxigênio agora. Perfeito. Eu já consegui equilibrar quem? O oxigênio. Daqui são iguais. Só que acontece o seguinte, à medida que eu coloco esse 2 aqui, ó, ele multiplica toda a molécula. Então, quantos hidrogênios eu passo a ter agora? 4, porque esse 2 vai multiplicar esse 2 aqui do hidrogênio que eu tinha anteriormente. Então, quantos hidrogênios eu tenho agora? 4. Então, obrigatoriamente, eu tenho que vir aqui, ó, e equilibrar também o hidrogênio. Então, 2, ó, esse vermelho aqui, ele entrou aqui para equilibrar quem? O hidrogênio, porque 2 vezes 2 é quanto? 4, certo? Então, por isso. Então, como é que essa equação ficou equilibrada agora? Porque foi adicionado 2 no gás hidrogênio e 2 na molécula de água, certo? Então, isso é ao fazer o balanceamento. Eu tenho que observar quem são os átomos, a quantidade de cada um deles e fazer o balanceamento, ok? Então, pessoal, aqui, ó, é para que vocês possam entender na hora da multiplicação, porque possa ser que tenha uma molécula muito grande e você tem que sempre observar isso aqui, ó. Eu tenho a molécula aqui de NH3, certo? De amônia. Então, o que é que isso tá me... Qual a informação que eu tenho de NH3? Eu tenho um átomo de nitrogênio, ó, e 3 átomos de hidrogênio, ok? Então, se eu coloco um 2 aqui na frente, ó, que são os valores estequiométricos para balancear uma equação, por exemplo,
o que que acontece? Esse 2, ele vai aumentar esse nitrogênio e, consequentemente, ele também aumenta quem? O hidrogênio. Então, eu vou ter o quê? Vou ter 2 que multiplica um átomo de nitrogênio, que vai ser igual a quanto? 2 átomos de nitrogênio, certo? E esse 2 que multiplica, quantos átomos de hidrogênio eu tenho aqui? 3. Então, 2 vezes 3 é quanto? 6. Então, eu tenho 6 átomos de hidrogênio, tá? Então, tendo duas vezes aqui a molécula de água embaixo, ó, o que é que a gente vai ter? Eu tenho 4 hidrogênio e 2 oxigênio, ok? Então, é para observar bem quando vou fazer essa multiplicação. Porque se der alguma coisa errada, né, pode ser, às vezes, essa falta de atenção aqui. Então, cuidado com isso. Então, eu tenho essa equação química balanceada, ó, que é a gás, hidrogênio aqui, ó, 2H2 mais O2. Qual é o resultado disso aqui, ó? 2H2O, ok? Então, ó, 4 hidrogênio e 2 oxigênio. 4 hidrogênio e 2 oxigênio. Então, é só essas atenções que tem que ter, a princípio, tá bom? Aqui, ó, eu tenho a formação da amônia, certo? A reação da formação da amônia. 2, ó, N2, na verdade. N2 aqui, ó, gás nitrogênio com gás hidrogênio. N2, H2, tá? N2 mais H2, ok? Isso vai gerar quem? NH3. Então, perceba o seguinte, quem está do meu lado do meu reagente, quem está antes da setinha, ó, eu tenho 2 nitrogênio e 2 hidrogênio, certo? Aqui a princípio, só quem está de preto, não observe o 3 e o 2 vermelho, não. Já coloquei vermelho aí para destacar para vocês, certo? Então, observe o seguinte, que esse 3 e esse 2 aqui foi o que foi adicionado. Faz de conta que ele não existe aqui. Então, ó, eu tenho só 2 nitrogênio e 2 hidrogênio do meu lado do meu reagente. Do meu lado do meu produto, quem eu tenho? 1 nitrogênio, ó, e 3 hidrogênio. Aí o que acontece? São valores diferentes, ó. Nitrogênio no lado do meu reagente é 2, produto 1, o nitrogênio é 1, e o hidrogênio eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então, todos os dois átomos que participam da minha reação, eles não estão equilibrados. Então, eu preciso equilibrar. Então, eu vou fazer o quê? O balanceamento. Ok? Então, a primeira coisa que eu faço é balancear quem? O nitrogênio, tá? Ó, porque no nitrogênio do lado do meu produto só tem 1. Então, eu vou e acrescento esse 2 aqui, ó. 2 NH3. Então, eu balanceei quem? O nitrogênio. E, consequentemente, ó, ganhei de brinde quem? O hidrogênio. 2 vezes 3, 6. Então, passei a ter 2 nitrogênio na molécula, mais 6 hidrogênio no meu produto. Então, consequentemente, eu tenho que ter a mesma quantidade do lado do meu reagente. Professora, tem ordem para balancear? Não. A ordem vai ser onde está faltando que você tem que começar a balancear por lá, certo? Então, 2 nitrogênio é o que eu já tinha, então não preciso alterar o nitrogênio. Eu vou aumentar apenas quem? O hidrogênio. Então, 3 vezes 2 é quanto? 6. Aqui. Ok? Então, para acertar os coeficientes, coloco foi aqui só para que vocês possam entender. Então, a reação balanceada aqui, ó, como é que ela fica? N2 mais 3H2, 2NH3, ok? Então, é isso, pessoal. Nesse caso aqui, ó, esse segundo exemplo, a mesma coisa. Eu tenho o ácido sulfúrico, ó, mais o hidróxido de potássio. Só você tem 2 reagentes para formar uma nova substância, formando o sulfato de potássio mais água. Então, eu vou observar sempre quem são os átomos que participam da reação. Então, eu retiro aqui, ó, S, enxofre, tá? Hidrogênio, oxigênio e potássio. 2, 4. São os 4 átomos que estão do lado do meu reagente antes da seta. Então, esses mesmos átomos aqui, ó, eu preciso ter lá do lado do meu produto também. Então, enxofre, hidrogênio, oxigênio e potássio. Aí agora eu vou observar a quantidade. Enxofre eu tenho quanto? 1. Enxofre eu tenho quanto aqui? 1 também. Hidrogênio, ó, eu tenho 3
2 aqui, ó, mais 1. Gente, eu vou sempre somar tudo que tá antes da seta, certo? Se tiver 10 moléculas aqui, eu vou somar essas 10 moléculas, o átomo que participa, tá? Então, por isso que aqui tem 3, ó. Porque 2 aqui do ácido sulfúrico, mais, ó, 2 aqui do hidróxido de potássio, tá? Que, na verdade, aqui, ó, só tinha 1, tá? Esse 2 aqui foi porque foi adicionado. Então, deixa eu tentar aqui, eu vou até destacar, não sei se eu consigo mexer aqui, gente, na hora da gravação. Ó, eu vou destacar aqui. Deixa eu ver se eu consigo, eu vou colocar vermelho. Coloquei, tá? Ó, então, o que foi que aconteceu aqui? Esse 2, ó, são os átomos que a gente, igual eu fiz lá do outro, que eu coloquei. Vamos colocar aqui também, ó, tá? Então, olha só. Então, a princípio, são esses aqui, ó, da primeira coluna, certo? 2 daqui com 1 daqui, então eu tenho 3. Oxigênio, 4 daqui com 1 daqui, 5. Potássio, 1. Então, quando eu faço aqui o balanceamento, ó, aí eu essa continha aqui já é do balanceamento. Então, eu vou observar aqui, eu tenho quantos potássio aqui? Eu tenho 2, ó. Tá vendo? Porque isso aqui já é da molécula. Eu não posso mexer na estrutura da molécula, tá, gente? Então, eu tenho 2 potássio. Eu tenho um enxofre, ó, 5 oxigênio e 2 hidrogênio. Então, o que é que eu percebo? O enxofre, eles têm o mesmo valor, o hidrogênio está diferente e o potássio está diferente. Então, eu vou começar por quem? Pelo potássio, ó, 2. Então, se aqui do lado do meu produto eu já tenho 2 potássio, eu preciso colocar 2 aqui. Então, foi isso que eu alterei aqui, ó. O 2 vermelho, porque eu quero aumentar quem? O potássio. Então, quando eu aumento o potássio, gente, eu aumento toda a molécula dos outros átomos aqui, ó. O oxigênio e o hidrogênio. Então, o oxigênio aqui passa a ter quanto agora? 2, não é isso? Então, aqui eu tenho 2 oxigênio. Só que com 4 daqui vai dar quanto? Vai dar 6 oxigênio, ó, tá vendo? Então, o oxigênio sai de 5 para 6. E, consequentemente, o hidrogênio também aumenta. Eu tenho aqui quantos hidrogênio? 2, com mais 2 daqui, ó, 4. Então, eu alterei isso aqui. E potássio, ó, que é o 2, que foi alterado. Então, eu vou observar do lado do meu produto. Sempre vai ter esse joguinho. Observa um, depois observa o outro, para não ter erro. Então, eu tenho aqui o enxofre é igual a 1, ó. O hidrogênio é igual a 2, o oxigênio 5 e o potássio 2, que isso aqui são os valores iniciais. Então, consequentemente, aqui não aumentou o hidrogênio, passou para 4. Aqui era 2, então aqui vai ter que ficar 4. Então, eu fui acrescentei 2 aqui, ó. 2 vezes 2, quanto? 4. Então, a equação está balanceada. Ok, gente? Então, é isso, pessoal. É observar. Professora, e qual é a regra? Olha só, tem uma regra simples para que você consiga balancear, porque oxigênio e hidrogênio são os átomos bonzinhos da tabela periódica. O que é que isso quer dizer, gente? Que eles conseguem fazer vários tipos de ligações, vários tipos de substância, então eles vão estar em maior proporção nas moléculas, certo? Pela essa característica deles. Então, como é que eu devo começar o balanceamento? Então, primeira ordem, que você vai observar os elementos que são diferentes, certo? De quem? Do oxigênio e do hidrogênio, que no caso aqui eu comecei por quem? Pelo potássio, tá? Eu comecei pelo potássio. Então, gente, ó, eu comecei a balancear pelo potássio, porque ele simplesmente é o átomo diferente do hidrogênio e o oxigênio. Professora, mas se tiver o potássio, o flúor e tal, vai fazendo primeiro eles, tá bom? Porque eles vão estar em menor proporção, então você vai ter um equilíbrio maior na resolução das questões, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, para outra equação. Mesma coisa, gente. Então, vamos lá. Eu tenho, ó, C2H4 mais 3O2. Não, isso aqui já está balanceada, tá? Esse 3 aqui já está balanceado. Deixa eu colocar ele vermelho também. Tá, então vamos lá. Todos esses átomos que estão aqui, ó, na molécula,
eles estão balanceados. Deixa eu coisar o vermelho também. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro eu vou retirar os átomos. Quem são? Quem participa? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Do meu lado do meu reagente. Do meu lado do meu produto. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem que ser os mesmos átomos, senão tem alguma coisa errada, tá? Então, o que eu vou observar? Quantidade. Quantos carbono eu tenho aqui? 2. Quantos hidrogênio eu tenho? 4. Quanto oxigênio eu tenho? 2. Então, a quantidade da minha reação, ela não está balanceada ainda. O meu produto, quantos carbono eu tenho? 1. Quantos hidrogênio eu tenho? 2. E oxigênio, eu somei 2 com mais um daqui, 3. Então, o que acontece? Vamos balancear. Quem eu vou observar primeiro que está diferente? Ó, o hidrogênio está diferente, o oxigênio e o carbono. Eu vou começar por quem? Pelo carbono, tá? Então, eu vou começar pelo carbono. Então, o carbono aqui, carbono 2. Então, eu venho e coloco 2 aqui, ó, vermelho. 2 CO2. Então, quando eu balancei o carbono, eu queria só 2 carbono, mas o oxigênio aumentou também. 2 vezes 2, 4. Então, eu passei a ter quantos oxigênio? 4 oxigênio. Só que o hidrogênio também está diferente, ó. O hidrogênio é 4 e aqui também é 2. Então, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2. Então, eu venho e coloco 2 em frente à molécula de água, ó, H2O. Então, 2 vezes 2 é quanto? 4, ok? Então, hidrogênio 4, hidrogênio 4. Então, tá ok. Carbono e hidrogênio já estão balanceados. O oxigênio eu sempre deixo para balancear ele por último, gente. Por que eu deixo ele para balancear ele por último? Porque, olha, ele tem aqui nas duas moléculas, tá vendo? 2 vezes 2, 4. Com mais 2 dá aqui 6. Então, qual é o número que multiplicado por 2 dá 6? 3. Então, 3 vezes 2, 6. Então, aqui a equação, ó, balanceada agora, ok? Então é isso, né, bom, gente? Essa brincadeirinha é boa. Então, o que é que vocês vão fazer a partir de agora? A partir de agora é vocês que vão brincar. Ó, atividade 1. Eu tenho aqui cromato de potássio, certo? E hidróxido de potássio. Então, o que é que você vai fazer? Ó, quantos carbono, oh, perdão, quantos potássio eu tenho aqui? 2 com mais um, 3. Quantos cromo eu tenho aqui? 2. Quanto oxigênio eu tenho aqui? 7. Mais um daqui? 8. Então, quem são os elementos que participam do meu reagente? Ó, potássio, cromo, oxigênio, potássio, oxigênio e hidrogênio. Pessoal, uma dica, cuidado. Porque vocês não são obrigados a conhecer todos os átomos da tabela periódica, certo? Então, se tem uma letra maiúscula e uma letra minúscula, isso aqui é um átomo, tá? Se tem duas letras maiúsculas, são átomos diferentes. Então, cuidado na hora de retirar isso aqui. Então, do meu lado do meu produto, quem é? Potássio, cromo, oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Perceba que todos os átomos que estão no lado do meu reagente também estão no lado do meu produto. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a quantidade, K igual a 2, CR, que é cromo, é igual a 2. Oxigênio é igual a quanto? 8, né? Aliás, perdão, K é igual a 3, ó, que aqui também tem. Então, K é igual a 3, cromo é igual a 2, oxigênio é igual a 8, ó, porque você vai somar 7 daqui com 1 daqui e mais um hidrogênio daqui. Aqui, ó, você vê que aqui eu tenho, aqui eu, do lado do meu reagente eu tenho 3 potássio. Do lado do meu produto eu tenho quantos? 2. E cromo eu tenho quantos? 2. Aqui eu tenho perdão, aqui eu tenho no lado do meu produto, ó. E do meu oxigênio eu tenho 4, com mais um daqui 5. Então, eles estão tudo diferente. Professora, como é que eu vou começar a balancear isso aqui? Pelo cromo, ó. O cromo tem quanto aqui? 2. Então, eu venho e coloco um 2 aqui na frente. Quando eu coloco um 2 aqui na frente, o que é que vai acontecer? Vai aumentar o potássio e vai aumentar quem? O oxigênio. Então, 2 aqui, ó, o cromo vai ficar 2, o potássio vai subir para 4. Aí, o que é que eu faço? Aqui não já tem 2, aí eu venho e coloco 2 aqui, ó.
Quando eu coloco 2 aqui, eu aumento quem? O potássio, que é o que eu quero de imediato, ok? Aí, quem aumentou? Aumentou o oxigênio e o hidrogênio. Aí, você já tem 2 aqui, né? Com mais 2 de aqui, você tem quanto? 4. Potássio tá, um 2 de aqui tá ok. Potássio e cromo você já tá balanceado. Então, eu vou para quem agora? Eu vou para o hidrogênio, ó. Porque aqui eu tenho 2 hidrogênio, porque você botou 2 aqui. E aqui você vai ter, ó, 2, certo? Aí o oxigênio, 7 com 2 aqui, 9. 4 com 2 aqui. Então, aí aqui, ó, 7 com mais 2 daqui, 9. Só que você não botou 2 aqui, ó, 2. Então, esse 2 aqui vai multiplicar pelo esse 4. 2 vezes 4, 8. 8 com mais um daqui, 9. Então, apenas você vai botar onde? 2 aqui, ó, e 2 aqui. E você consegue balancear a equação inteira, ok? Então, é isso que vocês têm que fazer, ó. Atividade 2 do mesmo jeito. Atividade 3. E aqui tem as regras de balancear, tá? Então, o que é que você tem que fazer? Raciocine inicialmente com os elementos que aparecem em uma única substância em cada membro. O que é que você vai observar? Retirar os dados, né? Quem são os átomos que participam do seu reagente e do seu produto. Depois, verificar desses elementos, escolha aquele que tenha maiores índices, ou seja, quem está em diferença com o outro, para poder fazer o balanceamento. Ó, escolhido o elemento, transfira seu índice de um membro para o outro, usando seus coeficientes. Prossiga com o mesmo raciocínio até o término do balanceamento, ok? E é isso, pessoal. Fiquem em casa, tá? Estou morrendo de saudade e mandem notícia. Espero que tenham entendido. E eu vou mandar uma lista de exercícios para que vocês possam complementar e brincar hoje à tarde. Ou agora, né, na aula. Porque dá para terminar agora, né, gente? Né? Então, é isso. Fiquem com Deus e beijo.